Last of Us, segunda temporada, primeiro episódio, finalmente está entre nós. E você que só acompanha a série ou que é gamer e jogou os dois jogos, será que você gostou desse primeiro episódio? Bruno, Zuliane, vocês gostaram deste primeiro episódio? Muita coisa pra falar, hein? Mas eu gostei. Já apontou caminhos aí bem interessantes, bem diferentes, falando especificamente de adaptação. Vamos debater tudo isso aqui. Começar essa cobertura mais do que especial aqui dessa série da HBO. A gente vai estar acompanhando episódio a episódio, isso aí, né? É isso aí, né? Eu achei cinema. Absoluto cinema. Um pouco surpreso, um pouco surpreendido com a escolha, né? Não vamos dar spoiler aqui, mas quem jogou imaginava que certos acontecimentos seriam logo no primeiro episódio. Não pode dar spoiler? Como não, esse calma, que esse você spoiler, fala. okay. Esse spoiler, porque a gente ainda não... Ok. Né? Mas achei bonito, achei costuradinho, achei uma boa adaptação e ansioso pros próximos. É isso aí. Ó, aqui a gente vai tentar segurar o melhor possível alguns spoilers, eventualmente a gente vai sinalizar se vier algum spoiler do jogo, acho que é uma boa, né, a gente preparar o nosso público para esse momento. Mas a gente também quer preparar você porque estamos falando de The Last of Us, a temporada aqui no canal do Omelete, mas no nosso novo canal Omelete Z está rolando gameplay de The Last of Us 2, cobertura também dos jogos, de animes também, nosso novo canal que você pode se inscrever com o link que está aqui na descrição, no card, em tudo quanto é lugar e a gente espera por você lá. Tive que fazer esse jabá aqui. Obrigado pelo jabá. De nada, claro. Isso aí. A gente vai ficar falando do Omelete Z o tempo todo para você se inscrever lá também. Viu? Exatamente. Bom, vambora, né? Vambora, Last of Us. Cara, primeiro de tudo eu quero começar aqui batendo no peito e dizendo, eu avisei, porque a gente fez vídeo disso aqui, tem vídeo disso aqui no canal gravado, do Omelete, tá gravado, onde a gente falou que essa temporada, ela mudaria por completo a dinâmica entre Ellie e Abby, as motivações das duas personagens. E assim, os primeiros 5 minutos do episódio já deixam muito claro ali, onde eles colocam a motivação da Abby? A motivação da Abby logo de cara, que é um negócio que no jogo, pela natureza do jogo de interativa, de você estar no controle das personagens, é algo que você só fica sabendo lá... Isso. Então, na frente. Não foi necessariamente que mudou, né? Mudou a forma de contar a história. Mudou a forma de contar. Não é exatamente o conteúdo do jogo em si, mas as peças foram encaixadas de maneira diferente dentro da cronologia. E, cara, tinha que acontecer, porque se você vai ter essa personagem super importante na temporada, você tem que dar um motivo pra ela. Você tem que dar uma razão pra essa pessoa estar ali, né? Então eu acho que foi uma manobra muito boa, eu achei muito legal. E eu achei muito legal também como, assim como acontece na primeira temporada do The Last of Us, eu acho que essa é uma das melhores qualidades dessa adaptação, é que ela cria contextos ao redor das coisas que a gente já conhece do jogo. Sim. Assim como na primeira temporada você teve ali todo o dia... o anterior da infecção, né? O dia da infecção mesmo, pelo ponto de vista da Sarah, da filha do Joel, até chegar ali na noite, que é onde o jogo começa oficialmente, você tem ali tudo que acontece com ela e eles dão um contexto do mundo, né? Que é algo que o jogo nem sempre ele aborda o tanto quanto a gente imagina que ele abordaria, e na série a gente consegue ver isso de uma maneira um pouco mais ampla, e aqui a gente tem exatamente a mesma coisa, com um contexto para o que rola no início do jogo, né? A gente tem exatamente o dia anterior ao dia que começa o jogo do Last of Us 2, eu achei legal isso. Ele preenche lacunas, assim, de uma forma orgânica e que funciona muito bem pra narrativa que eles estão contando, né? Porque quando você pensa em narrativa, você tem o que você acompanhou nos jogos e que não necessariamente funciona dentro de uma série de TV, na construção narrativa de uma série de TV ou mesmo filme. Então por isso que a gente não gosta de quase nenhuma adaptação de games, né? Que saiu até a gente gravar esse vídeo. A gente conversou com o Greg Mazin, né? O showrunner, criador da série, junto com o Neil Druckmann, que fez o jogo. Está lá no bom site Omelete, por favor, vai lá que tem todos os detalhes. Aquele site? Aquele site. E ele disse que, foi uma escolha mesmo que ele e o Neil tiveram de já explicar quais são as motivações da Abby nesse primeiro episódio, porque por mais que no jogo faça sentido, porque a gente vê a história pela perspectiva tanto dela quanto da Ellie, na série não tinha como fazer isso, né? Então você introduzir uma personagem que é super essencial, tanto pra essa como pra próxima temporada, porque não vai conseguir adaptar tudo nessa só nessa segunda, ele achou melhor porque ela vai aparecer menos. Sim. Mas pra estruturar melhor esse conflito que vai eclodir muito em breve,
ele achou necessário já tirar isso da frente e eu acho que ficou muito bom. Ficou bom. Ficou bom. Era uma preocupação, né? Até a gente gravou sobre, Bruno, realmente. Era uma preocupação como mostrariam essas histórias, porque os acontecimentos da vida da Abby e da vida da Ellie, né, pelo menos no jogo, são acontecimentos paralelos, mas porque estamos no nosso ponto de vista, a gente vive primeiro um e depois vive o outro. E agora não, agora eles estão mostrando as coisas realmente em paralelo. O próprio momento ali do enterro, né, dos vagalumes, que a Abby está lá com os demais, aquilo ali está acontecendo em paralelo com a cena da Ellie perguntando pro Joel se ele jura mesmo que não fez nada lá, que tá tudo certo, sabe? Então, assim, já é uma mostra desses acontecimentos em paralelo que eles vão reforçar no decorrer da temporada e que eu imagino que vai reforçar justamente essa aparição da Abby mais constante, né? Para que a história se desenrole e a gente veja os dois pontos de vista concomitantemente. Nem sei como eu tirei essa palavra aqui agora. Muito bonito, muito obrigado, bonito. Obrigado. Mas assim, a gente tá falando muito aqui de basicamente o que aconteceu nos primeiros 5 minutos e talvez o que aconteceu nos 30 segundos finais do episódio. Uhum. Mas ali o principal é exatamente a vida dos dois em Jackson, Sim. 5 anos depois do final da primeira temporada, né? Exato. E eu acho muito legal, eu achei muito interessante, porque você também precisava fazer essa conexão, né? Do final da primeira temporada com o início da segunda, de como eles iam explicar as consequências desse ato do Joel pro espectador. E aí, eu achei muito interessante a figura da terapeuta. Concordo. Aquela sessão ali que é basicamente um negócio criado, né? Pra explicar pra quem tá assistindo, né, das motivações do Joel por trás daquilo, pra mim foi uma maneira muito interessante. Ela é uma personagem inédita, a terapeuta, né? Sim. E... Olha o Joel ligando. É uma personagem inédita e eu achei muito legal porque a maneira como esse negócio acontece é num tom completamente diferente do que acontece no jogo. E acho que aqui a gente já começa a entrar um pouco nas diferenças dessa adaptação. E tem muita coisinha diferente ali nesses quase 50 minutos de episódio, nesses detalhes, porque no jogo, esse momento é do Joel com o Tommy, e ele conta isso meio que quase, sei lá... Você não vê ele contando, você só vê o Tommy reagindo. Ele terminando de contar e o Tommy, tipo... É sério? Puta que... Mas é um negócio que é muito numa recepção de empatia, né? Dele entendendo, dele... Né, são irmãos, né? Então, assim, óbvio que o Tommy tem todos os motivos do mundo pra entender as ações do Joel, enquanto que a terapeuta, ela já tava meio tretada com o Joel ali, por umas coisas que já tinha acontecido também, e depois ela começa a confrontar ele, e eu achei muito legal que ele se recusa a dizer. Exato. Assim, quem assiste já sabe o que acontece, provavelmente já tem uma ideia muito... Acho que tem, né? Porque é muito mostrado. clara das coisas, né? Dos motivos que levaram ali o Joel e a Ellie a estarem meio afastados, mas eu achei muito legal, assim, porque você cria essa tensão de um final extremamente poderoso, que é o da primeira temporada, sem necessariamente você ter que ficar expondo. Sim. Mas foi mostrado também no trailer, né? Foi mostrado no trailer, né? A parte você jurou, etc e tal. Mas é interessante esse papel da terapeuta mesmo, porque o Joel acaba não contando. Ele não conta o que aconteceu pra terapeuta, e esse conflito da terapeuta também é interessante, porque acaba trazendo luz pra um personagem que, pelo que eu me lembro no jogo, ele só é mencionado, né? Não aparece, que é o Eugene. Né, a gente descobre que esse personagem ele tem essa esposa, que é a terapeuta, e é justamente a expansão que você falou, do lore, né? Da gente ver mais detalhes em volta ali dos personagens de The Last of Us. E o Eugene, ele é citado, pelo menos nesse episódio, como o esposo da terapeuta, que é a Catherine O'Hara, e que o Joel matou ele. Né, que ele foi infectado e o Joel precisou... Alguém precisava dar cabo dele e o Joel foi a pessoa que fez o serviço. E aí, vindo para as diferenças do jogo, né, até onde eu me lembre, se você viu algum outro detalhe do jogo sobre isso, comenta aqui embaixo. Mas até onde eu me lembro, o Eugene ele não morre dessa forma, ele morre de derrame. Né? A Ellie comenta isso com a Dina. Isso, a gente nem sabe que ele tem uma esposa, inclusive. Né? Não. A única coisa que a gente sabe é o bunker lá. O bunker dele, onde ele fazia lá os negócios dele, as atividades ilícitas. Eu acho que, eu sinceramente, na minha visão assistindo, pra quem não jogou, pra quem tentou não ver trailer, não cair em spoilers, eu acho que esconde bem o motivo da briga entre os dois. Por mais que comece daquele jeito, o primeiro episódio, com aquele flashback, eu acho que você pode sugerir algumas coisas ali que passaram-se 5 anos, alguma coisa aconteceu. Né? Acho que não necessariamente quem não tem os spoilers já ganha esse motivo. Mas eu gosto muito da cena dele com a psicóloga, eu gosto muito dessa escolha, porque você começa a entender um pouco mais o que ele estava sentindo. Não é só sobre a briga dele com a Ellie, é como ele se sente pelo que ele fez.
E não só por ela, mas ele sabe que, tipo, ele fez um massacre. Sim. Ele matou pessoas, ele sabe que na cabeça dele ele pode ter tirado a oportunidade do mundo sobreviver aquilo, né? Ser a tal da cura. E ele não fez por um egoísmo, que é um egoísmo, né? O amor à filha que ele tem, que ele passou a ter, né? Sim. E ele não tá tão satisfeito, essa palavra não é satisfeito, mas ele não tá tão seguro com o que ele fez. E isso você vê na cara dele. Ele não tá em e paz. você vê, ele não tá em paz, mas essa é a palavra. Ele não tá em paz. Mas aí e não que é tá. o tipo de coisa que o jogo explora tanto. Sabe? É óbvio que ele tem essas questões, tipo, ele sabe que ele fez... Pelo menos no como eu interpretei o jogo, ele estava em paz. Com isso especificamente. A questão foi maior da relação dele com a Ellie. Exato. Dele ter tido, né, dele ter escondido Ele ter o que mentido. aconteceu pra ele, dele ter mentido. Isso que foi o problema. Mas Pra ele foi isso aí. O que ele fez com ele mesmo, pra mim, Não. acho que ele tava muito tranquilo. Eu acho que ele tava No de jogo. boa também, no jogo e na série. Eu acho que o rolê todo é porque ele vê a filha dele tretada com ele por um motivo que pra ele é algo muito necessário, assim, ele salvou ela. Ele levanta e fala, I saved her, né? Mas será que não é ele falando pra ele mesmo? Ele tá querendo se convencer? Não sei, eu acho que Então a você questão... discorda, você acha que ele não sente isso? Então, eu acho que o rolê todo é com a relação com a Ellie, sabe? É ele, porque ele tá tretado com a Ellie, ele tá agoniado porque as atitudes dele, que ele... Beleza, eu fiz isso mesmo, matei gente pra cacete, mas foi pra salvar ela. E aí ela agora tá tretada comigo, sabe? Pô, eu fiz e aconteci, mas foi por ela. E também porque ele tem o gatilho do passado dele. Ele não conseguiu salvar a Sarah. Ele viveu por essa tragédia durante muitos anos. E aí quando ele tem a oportunidade de cuidar de alguém, cuidar de uma pessoa, salvar essa pessoa, ele tem uma atitude egoísta. Mas é uma atitude egoísta que ele sabia que era por aquela pessoa, né? Ele estava dando a vida por aquela pessoa e dane-se todo mundo. Que era basicamente quem sempre foi o Joel desde o início, né? Sim. E aí uma das grandes diferenças também do jogo é a introdução do Stalker, né? Que Sim, teve na segunda pô. temporada, uma puta cena, Bom inclusive. demais. Eu lembrei Puta muito da cena. cena da véia do primeiro episódio da primeira temporada, que a Sarah tá lá mexendo Sim. nos VHS e a véia tá... De repente Sim, ela começa. sim, É legal, sim, é legal. sim. Eu achei muito bacana. O Stalker, eles até meio que inventam que ele tá no primeiro, assim, eles falam meio que por alto, mas não é um tipo de infectado que aparece muito no jogo, né? E aqui eu achei muito interessante, porque aí eles começam a pegar vários elementos, cenas do jogo mesmo, e incorporam de uma maneira diferente, né? Porque aquela sequência do supermercado, ela existe no jogo também. Cronologicamente, ela acontece em outro momento. Eu tô até curioso pra ver como que eles vão repor essa parte aí, provavelmente deve ser o segundo episódio. Mas é uma cena muito legal justamente porque você coloca um pouco ali de componente de terror, né? Que a primeira temporada eu acho que fez bem. Não, é um negócio que... O jogo ele faz até de certa forma. Eu não acho que The Last of Us é tanto um jogo de terror assim. Apesar dele ter muitos elementos de terror. E a série ela trabalha um pouco mais desse lado. E foi muito legal, a hora que a Ellie tá passando pelas gôndolas do supermercado. E ela tá tipo... E aí, no finalzinho do frame, na rabeirinha ali do enquadramento, aí passa o bicho atrás. Foda. Cara, Porra, é muito foda. bem construído. assim. Foda. Cinematografia de primeira, cara. Negócio, assim, muito bem feito. E você comentou do que você acha que vai ser no segundo episódio. Numa dessas entrevistas que nós fizemos com o elenco e com o showrunner de The Last of Us, o Gabriel Luna, que faz o Tommy, eu perguntei pra ele, tem algum episódio específico que você tá muito ansioso pros fãs assistirem? E ele falou do segundo. Segundo episódio, E né? ele falou do segundo. Vou trazer minha aposta aqui então. Não sei, eu acho que pode ser o episódio que ele usa o lança-chamas. Eu acho, porque ele tá num cenário de neve quando ele tá usando o lança-chamas, né? exato, Então, eu acho que pode ser muito bem. Deve ser a tal Porque no invasão, jogo, o aí, ataque lá, me corrijam Jackson, se eu estiver errado, porque faz mais tempo que eu joguei do que vocês. Ele e o Joe saem pra lidar com uma horda que tá perto de Jackson. Eles estão fazendo uma patrulha, na verdade. fazendo uma Eles acabam patrulha e tem uma cercados. horda. Eles estão fazendo umas patrulhas, aí rola uma nevasca. Isso. E eles se deparam com uma horda que eles não estavam imaginando que ia estar ali. Eles são meio pegos de surpresa. Até porque eu acho que ele tá indo atrás da Ellie ou alguma coisa do tipo. Não sei, eu acho que não, porque a Ellie e a Dina estavam fazendo a ronda Estavam juntas. fazendo uma ronda em outro lugar, E aí elas vão fazer a ronda juntas de outra forma. Exatamente. Aí o Jesse, que é o personagem novo introduzido, né, que é o... Do Ian Mazino, né? Isso, que é o ex-namorado da Dina, né, o que tá conduzindo ali as patrulhas logo no início. Inclusive a apresentação dele também é diferente, um pouco diferente, né, do jogo. No jogo ele vai acordar a Ellie e tal, mas também é porque é o dia seguinte à festa, né. E aí não, a gente já vê ele ali naquele contexto de treinamento da Ellie. Mas, inclusive, enfim. só um parênteses, eu achei isso muito legal, porque logo na segunda cena, na verdade, a gente já entende qual que é o potencial bélico da Ellie nesse momento.
Ah, sim, o da né? Tipo, ela saindo... Ou não, saindo na mão com o cara. Ela saindo na mão com o cara, que é duas vezes o tamanho dela, né? Uns golpes de jiu-jitsu. Tudo bem que ele segurou, ele, como eles bem dizem, ele segurou o soco, né, pra não machucar ela, mas ela consegue lutar, entendeu? Sim, ela se vira. Ela se vira, real. Eu falei da cena do sniper, né, porque isso, na verdade, é mostrado em flashbacks, né? É uma cena de um outro momento do jogo ali, que eles trouxeram pra essa parte também. Que é o Tommy ensinando a Ellie a usar a sniper. No caso, isso deve ter acontecido sim, mas aí já tá mostrando que a Ellie já tem uma proficiência maior com a arma, aquela coisa toda. Eu me perdi até no... Eu confesso que eu te cortei e eu acabei perdendo também. Não, tá tudo bem. Mas eu lembrei. Você tava falando de quando o Joel e o Tommy saem de... Isso. E aí da eles Horda, né? Da Horda. Eles são cercados, como o Bruno falou. E aí a Dina e a Ellie depois são pegas pelo Jesse pra falar, o Joel e o Tommy não... Saíram e não voltaram. Né, não fizeram check-in aqui. Tem alguma coisa errada. E aí é que a gente vai ver, provavelmente, nos desenrolar dos próximos episódios. Deu aí uma aposta que eu faço. Isso é do jogo, tá? Isso é cena do jogo. Cena do jogo, tá? Talvez eles aumentem esse perigo da Horda. Tipo, não é só os dois que enfrentam. Talvez chegue muito perto de Jackson, aí todo mundo tem que se mobilizar. Eu tenho a impressão de que isso já pegando ali o detalhezinho do final do primeiro episódio, porque você tem uma cena em que eles estão limpando um encanamento antigo, e aí eles tiram um galhão gigante, né? Sim. Que ele tá no meio da neve congelado, só que como tava rolando a festa e eles estavam com, tipo, fim de ano, né? Eles estavam... uns foguinhos de artifício, assim, né? Tipo vela de bolo de aniversário. Isso. E aí essa vela acaba caindo do lado desse negócio que tinha fungo. E por conta do calor, o fungo, ele começa a se desenvolver. Então, pra mim, já é o sinal de que a gente vai ter esse ponto da história na série vai ser contado de uma maneira bem diferente da do jogo, até porque está sugerindo que vai rolar uma infecção dentro de Jackson. Né? Dentro de Jackson, né? Então, me pareceu, pelo menos, porque a gente tem as cenas dos trailers que tem um monte de gente invadindo, mas parece que eles vão ter que lidar com algum problema dentro também. Tem uma teoria sobre isso, que era o que eu ia trazer. Na primeira temporada, eles explicam nessa adaptação, né, de como acontece o fungo do Cordyceps, a infecção, né, e tal, tem os fungos subterrâneos, que você pode pisar ou bater em algum e aí ele se comunica com uma horda, né? Quem fala isso é como é o nome da moça da primeira temporada? Tess. Acho que é o segundo ou terceiro episódio da série. Sim. Isso, quando estão em Boston. Isso. Né? E aí ela fala isso, se você pisar em um lugar aqui que tem cordyceps, mexer e tal, pode assustar, pode acordar, né? Acordar uma horda lá na puta que pariu. Então eu acho que foi isso, eu acho que vai vir de fora. Mas porque esse Cordyceps que tá no encanamento, ele deve estar conectado com uma horda lá. Aí na hora que forem mexer, eles vão sentir e a galera vai toda vir pra cá. O Virgin Jackson, exato. Faz sentido. Eu acho que vai ser isso. Acho que são boas opções. Sim. Mas já apontam pra um desenrolar das coisas bem diferente, até porque a gente teve várias das cenas ali da patrulha da Ellie com a Dina e ela desobedecendo ordens e tal. Nossa. A cena se desenrola de uma maneira um pouco diferente. Irritante! Né? Foi mal, mas chata. Adolescente, pô. É comportando igual adolescente. Tem, tipo, 18, 19 anos. Ali, Minha nossa senhora. Mas, pô, você tá num contexto de fim de mundo, né? Então, há limites para a teimosia. Vamos ter uma responsabilidade aqui. Eu sou time Jesse. O Jesse fala, gente, vamos brincar menos. O adulto da sala, né? O adulto da sala, pelo amor de Deus. Não, a cena final fofinha, lindíssima. Mas ela tem uma consequência, aquela cena, porque elas vão explicar, né, que, tava com a galera infectada ali e tal, e aí a primeira coisa que eles respondem mas por que vocês desobedeceram a ordem do seu superior? E aí, meio que teve ali, eles bateram um martelo ali de que, não pode ser assim e tal. Será que as duas vão fazer a patrulha juntas no dia seguinte? E aí vem aquela... E isso que a Ellie meio que forçou a barra pra fazer, porque no começo do episódio ela tava no muro, né? E aí ela pede pro Tommy pra fazer patrulha. É mesmo. Então já abre o espaço pra ter uma coisa um pouco diferente. Você até tem uma teoria sobre isso, Então, né? não sou eu, é o Gustavo Trota, que divide apartamento comigo, e também acho que eu já vi outras pessoas mencionando isso na internet, nas interwebs. Comente aqui embaixo se você concorda ou já viu essa teoria. Mas a teoria é a seguinte, que na patrulha que o Joel e o Tommy no jogo estão juntos e enfrentam a horda, quem na verdade vai estar com o Joel é a Dina, não o Tommy. Talvez o Tommy esteja com a Ellie em algum outro contexto, mas quem vai estar com o Joel... Mas a gente sabe que o Tommy vai estar provavelmente no muro, né? Porque tem as cenas do trailer com ele no lança-chamas e tal, ele vai estar contendo uma grande quantidade de infectados, então... Mas eu confesso que eu não lembro de ter trecho da Dina na neve, tipo, lutando contra alguém, assim. Então, não tem, mas a gente tem trechos que eu não vou falar de uma certa personagem aí. Tá bom. São trechos muito parecidos com o do jogo.
Muito parecido. Porque no jogo você tem esse momento ali. Esse momento que a gente falou meio por alto aqui da horda vindo e da nevasca. De certa forma, a gente. Né, a Abby, no final do primeiro episódio, ela está chegando lá. Então. Lembrei, ferrou agora, tudo tá conectado. Ih, rapaz. O Joel, ele não quer deixar refugiados entrarem. E a Maria fala, você já foi um refugiado. Isso eles explicam isso também, né? Que Jackson está superlotada, né? Outra diferença também, porque no jogo... Todo mundo tem casa. Todo mundo tem casa. O Joel e a Ellie, inclusive, vivem em casas separadas, né? E aqui na série não é assim, ela vive na garagem, e o Joel na casa. Exato, né? que é tipo uma edícula, né? Então, o Joel, ele tá nessa cabeça, não, tá lotado, não sei o que lá, e a Maria fala pra ele, pô, você já foi um refugiado, a gente tem que dar um jeito aqui, temos que construir mais casas, precisamos de... e o John até reclama do tempo, né, que ele tem para poder planejar isso tudo e tal. Então, a galera que tá chegando no final do episódio vai topar com a horda. Pode crer. E aí o Joel vai deixar a galera entrar por causa justamente do rolê da Maria dizer, pô, refugiado aí, temos que dar uma moral com os refugiados. E aí ele vai dar moral para os refugiados. E o que vai acontecer com esses refugiados aí? Eu acho que é uma... Olha, pensando... Com esse raciocínio, eu acho que é uma grande forma de chegar nesses acontecimentos e alterar um pouco o que acontece no jogo, né? Sim. Então, eu acho que é uma boa aposta, sim, viu? Sim, total. É uma boa aposta. Desculpa, alguém entrou no estúdio do nada. Quebrou o raciocínio. É o Joel entrando. Nós somos infectados. A única coisa que eu fico um pouco de pé atrás nessas mudanças propostas é porque a história do The Last of Us 2 é uma história muito pessoal. As coisas que acontecem, eu tô tentando não dar muitos spoilers aqui, mas as coisas elas acontecem em um nível muito pessoal e as consequências e as motivações dos personagens pra fazer o que eles fazem depois do que acontece são muito pessoais. E eles indo pra esse caminho, o meu receio é que a motivação ela deixe de ser só uma motivação pessoal e passe a se tornar uma motivação social, porque não é um negócio que vai afetar só A, B ou C. É Jackson inteira. E aí já muda completamente o cenário. Concordo com você. Concordo com você. Então eu super acredito que essa teoria que vocês estão trazendo é super viável, super provável. Até a gente tentando conectar isso com essa cena da Horda invadindo, né, Jackson, que tá em praticamente todos os trailers da segunda temporada. Mas é uma mudança interessante que, né, assim, é interessante haver a mudança, mas essa mudança talvez ela acabe levando a série para um caminho que eu não tenho tanta certeza se é o caminho que eles querem. Assim. Realmente. É um caminho que faz muito sentido. É o cerne do jogo, tudo aquilo que acontece ser muito pessoal e os personagens falam isso, né? O personagem fala, por que você não vai lá? Por que você não vem comigo? Você falou que ia e você não tá indo agora. Né? Até mais pro final do jogo, aquela coisa toda. Então, assim, realmente é uma mudança até drástica, né? Eu acho que até dá uma suavizada. Dá uma baixada aí no jogo, porque no jogo, no caso, na história, porque o dá jogo... um impacto, né? Por ser tudo muito pessoal, a gente sente muito. Como jogador mesmo, como condutor da história, vendo e jogando, a gente sente muito raiva, a gente sente muita tristeza, muito ódio, alegria... Mentira, a alegria tá proibida. Não tem alegria em The Last of Us. The Last of Us 2, eu terminei aquela zorra pensando, meu Deus, é proibido ser feliz. Então, eu acho que isso dá uma... Sabe, digamos, a série é mais 18 e aí do nada vai para um PG-13? Eu acho que dá uma acalmada aí. E eu também não gosto muito desse caminho. Mas a gente tá só especulando aqui. Especulando, né? O segundo episódio pode mudar completamente essa percepção, né? Eu realmente, agora eu pensando bem, eu não quero que aconteça isso, não. Mas agora eu lembrei de uma coisa que a Bella Ramsey falou pra mim também. Falamos com a Bella Ramsey também. Que a Bella Ramsey falou pra mim. Minha amiga pessoal, Bella Ramsey, é a segunda vez que eu falo com ela. E ela fala que é muito da jornada da Ellie, assim como no jogo, é pela fúria. Ela é tomada pela fúria, rage, né, que ela fala. Então, mesmo que tenha essas mudanças, eu acho que o essencial vai ser um choque mesmo, né, pra gente não dar spoiler, pra ela ter essa motivação, para os personagens terem essa motivação de sair numa caçada e... Vamos ver. Não tem, agora a gente tá especulando. Vamos ver, é isso. Agora a gente já saiu da análise do episódio, já fomos pra teoria. E é por isso que você vai acompanhar a nossa cobertura completa de The Last of Us 2 aqui no Omelete. E claro, games, animes, muito mais. Omelete Z, tá aqui o link aqui embaixo pra você se inscrever. Até rimou, galera. Olha, você vê. É isso aí. Você vê.
É isso aí, só rimas aqui. Continue acompanhando o Omelete Z, a gente se vê nos próximos vídeos.